Eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo à sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. As instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão. Bem, ontem, 9 de junho, o advogado do deputado, que quis dar uma de machão na tribuna, pediu ao Alexandre de Moraes para o seu cliente não ser preso. Essa é a direita brasileira, além de ser burra, é cagalhona, na hora que ver a água bater no pescoço. Uns fogem como fez o Bolsonaro, outros imploram para não serem presos. Esse tal de Amaury Ribeiro já foi prefeito de uma cidade de Goiás e na época, 2015, espancou a própria filha de 16 anos, porque teria encontrado fotos dela de calcinha com o namorado no celular dela. Além disso, já tentou bater em um vereador deficiente físico porque não gostou do que ele falou. O prefeito Amaury Ribeiro, que está de chapéu, foi à Câmara Municipal acompanhar a discussão sobre um projeto que prevê a redução do número de vereadores da cidade. O vereador da oposição, Reinaldo Celestino, que é deficiente físico, criticou vereadores da base do prefeito. O vereador que é trabalhador é o vereador que está aí nos pés. São marionetes, né? Manipuladas. É desse jeitinho que funciona. O prefeito não gostou e partiu para cima do vereador. Outros vereadores tiveram que segurar o prefeito para impedir a briga. Amaury Ribeiro tem fama de brigão e chegou a ser condenado pela justiça por agredir um trabalhador e quase perdeu o cargo de prefeito da cidade de 25 mil moradores. Outro cagalhão da direita, que acabou de ser desmoralizado, foi o Paulo Guedes. Sua previsão sobre o Brasil virar uma Argentina, em 6 meses de governo Lula, foi simplesmente destruída pelos números da inflação e crescimento econômico. Mas você acha que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. O brasileiro cresceu em 1,9% no primeiro trimestre deste ano, acima das expectativas, como é bom dar boa notícia. Conte-nos o resultado, por favor, Elaine. Então, foi 1,9% se a gente comparar com o último trimestre do ano passado. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, Elisa, cresceu 4%. A inflação de maio foi motivo de comemoração para o governo. Boa notícia antes do feriado. Inflação caindo e o resultado dá para sentir no dia a dia, a vida melhorando. O tweet do presidente Lula compartilhava um outro no mesmo tom da ministra do Planejamento, Simone Tebet. O IPCA de 0,23% é o menor para o mês desde 2020, auge da pandemia. O índice recua desde março e tem feito o governo insistir na briga com o Banco Central. Falando em mais cagalhões da direita, novos diálogos da Vaza Jato, que foram obtidos através da operação spoofing da PF, mostram procuradores falando em ferrar Tacla Duran e fechar a Odebrecht. Além disso, numa das mensagens, o procurador Roberson Pozobon afirma que seria necessário aguardar a orientação estadunidense. Ou seja, fica claro que os procuradores de Curitiba cumpriram ordens dos Estados Unidos para atacar as maiores empresas brasileiras de engenharia. Eu vejo muita gente na esquerda comemorando uma espécie de vingança contra o que o Deltan fez com o Lula, mas a pior coisa que o Deltan Dallagnol fez, junto com o Sérgio Moro, foi destruir as empresas de engenharia brasileiras, impedir o prosseguimento de milhares de obras, e assim destruir milhões de empregos, e o próprio desenvolvimento da infraestrutura no país, tudo a pretexto de combate à corrupção. Que conexão internacional é essa? Você dá uma entrevista na CNN dizendo que o Moro foi manobra de uma conexão internacional, que eu não faço ideia que conexão. Quem está interessado em levar o Moro para a presidência do Brasil? Que conexão internacional? Não, ele é uma conexão do estabelecimento brasileiro, o sistema financeiro. Mas a palavra que você citou, né? Não, mas há uma conexão internacional flagrante. Quem é? Petróleo e grana.
A CIA americana, por exemplo, serve ao Moro. O Dallagnol dá uma declaração de que se não fosse a CIA não tinham conseguido prender o Lula. É a única história de um ministro da Justiça do meu país que foi recebido na sede do FBI. Mas, Ciro, isso está quando você fala Depois assim... é o seguinte, o Brasil tem códigos, regras, como o mundo inteiro tem, para a cooperação policial. Pois bem, o Moro fez a Operação Lava Jato com o FBI atuando no Brasil e a NSA atuando no Brasil fora dos canais oficiais. Isso tudo eu tenho um documento, isso tudo vai ser empurrado na testa do Moro. Eu nunca vi. Ah, mas eu tenho O todos. FBI, não, a entra CIA. no Google. Entra no Google. A CIA atuando a Não, favor o Dallagnol do Moro. diz o seguinte, que não seria possível ter feito a Operação Lava Jato se não fosse a cooperação da CIA. Sabe quem é o Dallagnol? O procurador-chefe da Força Tarefa, que agora também é um político. Porque o Brasil é o único país do mundo que destrói empresas em nome de combater a corrupção de pessoas. A grande crise de 2008 nos Estados Unidos foi basicamente uma grande fraude no mercado de secundário de hipotecas, o chamado subprime, e o governo americano foi lá e protegeu todas as empresas, puniu mas obrigou a mudança de controle, fez o diabo. O mundo inteiro protege. A Alemanha, a Volkswagen se envolveu num escândalo global de falsificação de indicadores de poluição, que é um assunto sério hoje, a questão ambiental, aquecimento global, enfim, a Alemanha tem um protagonismo nesse negócio. Foi lá todo mundo punido, protegeram a Volkswagen, enfim. Nós aqui, quando eu percebi o despudor com que se destruíam expertise, eu comecei a desconfiar que alguém estava ganhando com isso. E não deu outra. A minha paranoia, foi acudida por uma entrevista, inacreditavelmente sumiu a entrevista ali naquela coisa, mas foi uma entrevista publicada pela revista Época, do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil ao tempo do Barack Obama. E o embaixador dos Estados Unidos no Brasil diz com todas as letras S's e R's que o governo americano estava muito incomodado com a projeção de poder do Brasil pelo mecanismo corrupto que o Lula tinha montado de projetar empresas para subornar políticos e governantes via financiamentos e financiamentos espúrios de campanha e financiamentos regulares de obras de infraestrutura, aí Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, não sei o que e tal, e que os americanos então resolveram acabar essa festa. E aí fica muito claro, então, que havia ali... eu devia já ter desconfiado. Se você viu um tatu em cima de um toco, é porque alguém botou. Cadê a investigação sobre aquilo que o Tacla Duran, advogado da Odebrecht, disse? O Tacla Duran disse uma coisa muito grave. Disse que a mulher do Moro recebia dinheiro através de um cidadão chamado Zucoloto para vender delação premiada. O Moro é corrupto? Muito profundamente. Se vocês tivessem o compromisso que uma verdadeira imprensa deveria ter, vocês iam saber quantos dólares ele recebeu de uma empresa estrangeira, cuja sede é em Nova York, e ele foi recebido como sócio e se sediava em Washington. Quanto ele recebeu em dólar? A imprensa brasileira faz de conta que isso não é um assunto público. Quanto ele recebeu? Qual é a mercadoria que ele tinha para vender? Informação privilegiada. Já há representação do Ministério Público no Tribunal de Contas da União para investigar isso. Vocês são responsáveis agora como imprensa para esclarecer. Vocês moram um picareta, é um inimigo da República. Esse camarada ganhou 3.600.000 reais em dólar em 10 meses para trabalhar numa multinacional americana cujo faturamento é extraído da massa falida das empreiteiras que ele quebrou.